A Assembleia de Minas criou recentemente uma comissão para discutir a reforma da Previdência em todas as regiões do estado. O texto enviado pelo governo federal ao Congresso gerou reações nas ruas e repercutiu no parlamento estadual, com questionamentos quanto à sua rigidez, alcance e transparência em relação a dados orçamentários. Um desses críticos públicos da proposta foi o deputado estadual Antônio Jorge, do PPS. Ele é um dos 5 membros efetivos da Comissão Extraordinária da Reforma da Previdência na Assembleia e conversa conosco. Bem-vindo, deputado. Prazer estar com vocês aqui. Deputado, o governo afirma que a Previdência tem um rombo bilionário de 150 bilhões ao ano, no ano passado, e previsão de 183 bilhões para esse ano de 2017, e que sem a reforma esses valores ficariam insustentáveis, o sistema quebraria. Em pronunciamento na tribuna da Assembleia, o senhor questionou esse déficit da Previdência. A conta não fecha? Qual que é a real situação na avaliação do senhor? Esse é um assunto muito relevante e, primeiro, acho que é preciso esgotar todas as visões. A celeridade, ela aponta para um prejuízo na qualidade da discussão e vão se criando os mitos, né? No Brasil, hoje, nós vivemos sempre as discussões de forma muito binária, né? Contra ou a favor, é como se não houvesse nenhuma gradação de entendimento entre duas posições mais extremadas. Eu acho que existem um grupo a favor da reforma, outro grupo que não admite reforma, e nós entendemos que as reformas são necessárias. O panorama epidemiológico mudou, existem, de fato, ajustes a serem feitos, principalmente porque existem muitas iniquidades no tratamento previdenciário no Brasil, criando ônus para determinados segmentos e privilégios para outros. Então, nós somos a favor de que se reforme, não há dúvida em relação a isso. O que nós não concordamos é com esta reforma, porque ela não está indo no âmago da questão, que é a iniquidade entre os grupos sociais, trazendo uma penalização muito grande sobre aqueles que são os mais pobres, os que mais demandam apoio do Estado, e os privilégios estão preservados. Essa questão colocada de princípio, que eu acho que tem que ser discutida, a questão da sustentabilidade financeira da Previdência, ela hoje é uma coisa quase obscura. Existem números de todas as naturezas, cada grupo defendendo os números. Nós temos auditores fiscais da União que apresentam, são pessoas gabaritadas, que apresentam números consistentes de uma forma, o governo apresenta de outra. Eu, em função da familiaridade com a discussão do orçamento da saúde, posso dizer com segurança que questões fundamentais do orçamento da Seguridade Social não estão sendo apontadas nenhuma solução. Deixando claro, né? A Seguridade Social, prevista na Constituição, ela é formada pelo orçamento da saúde, da Previdência e da assistência social. A previsão constitucional de receitas vinculadas para manter isso que está como um direito na Constituição, um direito prestacional, um direito fático para as pessoas. E vejam todos, há uma sangria constante desses recursos. A Previdência teria que ser considerada, então, dentro desse sistema? Não é possível discutir a Previdência, até porque é uma questão constitucional, fora da Seguridade. O orçamento da Previdência faz parte do orçamento da Seguridade Social. E a Seguridade Social, como eu quero usar uma metáfora bem forte aqui, ela é sangrada constantemente por medidas do próprio governo. Eu vou citar algumas aqui, muito impactantes. Nós temos a famigerada DRU, que desvincula as receitas da União, ou seja, nós temos algumas rubricas que são obrigações constitucionais com determinadas políticas setoriais, mas a DRU, que é uma medida excepcional, ancorada em medida provisória, ela subtrai 30% desse orçamento para outras despesas do Estado, da União, principalmente pagamento das despesas financeiras, juros da dívida, ou mesmo parte ativa principal da dívida pública. Ou seja, recurso da Seguridade, prevista na Constituição para a Seguridade, que está pagando juros, está pagando sistema financeiro. A famigerada Bolsa Empresário, né? Um termo jocoso, mas traduz bem o que é essa desoneração tributária. O governo, a título de incentivar a economia, o emprego, e é bom dizer que nós nunca tivemos um desemprego tão elevado e a economia tão combalida, criou muitas desonerações tributárias em cadeias produtivas, muitas negociadas na calada da noite, muitas através de medida provisória, sem nenhuma participação de controle social, de debate público,
desonerando essas cadeias produtivas a favor do resultado financeiro das empresas, com um grande prejuízo para a Previdência, porque muita dessa desoneração é em cima do INSS, de recursos previdenciários. Só para ter uma dimensão, minha intervenção está muito longa, mas é importante, elas remontam hoje a mais de 200 bilhões de reais anuais. Então, sem discutir a questão da DRU, sem discutir a questão das exonerações tributárias de diversos segmentos das cadeias produtivas, nós não podemos discutir seguridade, quer dizer, falta dinheiro, mas do outro lado retira-se monstruosamente recursos da Seguridade Social que impactam a Previdência. A própria ex-presidente Dilma, em uma manifestação recente, disse que se arrependeu do tamanho das desonerações que o governo dela promoveu. A presidente Dilma tem a sua digital muito expressa nisso, porque elas existiam, essas desonerações, mas elas quintuplicaram na gestão da presidente Dilma. E insisto, sem nenhum resultado para a sociedade, o desemprego é o maior da história, a economia combalida, quer dizer, se ajudou alguém essa desoneração, não foi a sociedade, e tirou dinheiro da Previdência, tirou dinheiro da Seguridade. Então esse é o primeiro aspecto que nós nos posicionamos. Como discutir a questão da Previdência só pela ponta, pela despesa, e não pela receita? Ora, é uma conta que tem que fechar, todos concordamos que a equação tem que fechar, mas nós vamos discutir só numa ponta essa equação e a receita. E os recursos estão sendo retirados de forma inconstitucional, já que é uma previsão de receita vinculada para a Seguridade Social. Isso não está sendo discutido. O governo falha com os mais pobres, falha com a verdade desse debate, que é também a questão da receita. Em relação ao texto inicial, que foi encaminhado pelo governo Temer ao Congresso para essa reforma da Previdência, quais são os pontos mais críticos no seu entendimento? A questão da idade mínima e do tempo de contribuição foram excessivos, por exemplo? Que é um debate muito corrente. A idade mínima, eu acho que é um debate global, né? A população envelheceu, nós temos expectativa de vida maior, eu não acho que essa é uma questão crucial. É possível discutir 65 anos no Brasil, da nossa expectativa de vida, porque fazem muitas comparações, né? Mas em determinados países da Europa é 65. Sim, mas lá a média de expectativa de vida é 85, né? A nossa é 72. Então, é importante perceber do limite de idade a expectativa ainda de vida útil, para a pessoa poder desfrutar da sua aposentadoria. Mas ainda assim eu concordo que tem que haver um ajuste, né? Isso é natural, nós estamos vivendo mais, envelhecendo mais, somos mais produtivos, é natural. Agora, não é natural que não se reconheça, por exemplo, a diferença entre as mulheres e os homens. Todos sabemos, a mulher tem uma dupla ou até tripla jornada. Quando a mulher trabalhadora trabalha fora de casa, porque trabalhadora ela sempre é no lar, ela trabalha fora de casa, ela também tem os seus afazeres domésticos. Então é preciso reconhecer a diferença. O correto em política pública é tratar diferentemente os diferentes e não tratar todos iguais e produzir mais injustiça. Trabalhador rural, então, o trabalhador rural que está na aposentadoria, a maioria são trabalhadores de uma agricultura de subsistência quase. As crianças auxiliam na roça desde o primeiro momento em que têm capacidade. Quer dizer, é correto essas pessoas estarem no mesmo limite de idade, mesmo tempo de contribuição? Não acho. É uma coisa inequânime, tem que ser tratada diferente. A questão das mulheres, insisto, a questão da LOAS. Nós tivemos um avanço civilizatório no Brasil, reconhecendo que pessoas incapazes, mesmo não contribuindo com a Previdência, deveriam ter algum apoio do Estado. Isso é um avanço civilizatório. Nós temos um Estado para isso, para melhorar a sociedade, suportar aqueles que mais precisam. Essa população de risco da LOAS, da área de assistência social, é uma população que morre mais cedo, porque são pessoas vulneráveis. Vão passar a idade para 75 anos. Quer dizer, não tem menor cabimento, essas pessoas morrem antes disso. Então, esses ajustes, me parece que eles... É uma reforma preguiçosa. Aliás, igual o ajuste que foi feito, né, do limite de teto. Tratou todo mundo igual, né? Quer dizer, saúde, educação, tudo igual. É como gastar menos na atividade meio e na área finalística. Eu acho que são reformas que nós concordamos que tem que haver as reformas, né? Mas são reformas preguiçosas, passa a régua, trata todo mundo igual. E agora é uma reforma preguiçosa porque não vai no âmago da questão da Previdência, são as iniquidades. Não está atingindo todos os servidores. Infelizmente, os militares continuam com uma aposentadoria muito diferenciada. É diferente dos militares, talvez tenha que ter uma idade diferente, mas não pode aposentar com 50 anos, como acontece hoje. Muitas categorias de servidores públicos já deixou o Estado lá de fora. O tempo de 49 anos de contribuição, a opinião do senhor? É muito.
É muito e vai, como a idade agora a meta é a idade, vai desestimular lá no início as pessoas contribuírem. As pessoas mais humildes, como é o meu caso, de origem humilde, começam a pagar o INSS muito cedo, porque tem a preocupação da aposentadoria. O meu pai, eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada com 15 anos. O meu pai, depois que eu saí desse emprego, fui fazer faculdade de medicina, ele me ajudava a pagar meu carnezinho do INSS. Ninguém vai fazer isso mais. Eu acho até essa medida ela pode, inclusive, produzir um desserviço, porque lá na outra ponta, a pessoa sabendo que ela só vai poder aposentar com 65, né, e 25 anos, por que ela vai ficar pagando 40 anos de aposentadoria? Né? Como é o meu caso, por exemplo, da INSS, paguei a vida inteira, né, e não aposentei pela INSS, não tenho idade para isso. Então, eu vejo muitas dificuldades nesse texto, mas eu insisto, o mais importante é que está se discutindo e é preciso chamar atenção. É uma equação que tem que fechar, nós concordamos, mas a equação leva em conta despesa e receita. E na receita estão sangrando a Seguridade. E a outra questão são as iniquidades sociais. Não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Quem é mais vulnerável precisa de mais apoio do Estado. E hoje a reforma ela penaliza os mais pobres, essa é a verdade. Por mais que ministros e o presidente Temer digam o contrário, porque eles têm se empenhado em dizer isso quase que diariamente, que não vai penalizar os mais pobres, mas sim elites. Olha, não é verdade. E assim, a reforma da Previdência, como muitas outras discussões no país, ela está sendo tocada assim com meias verdades, né? É uma verdade que tem que reformar, é uma verdade, se a gente não cuidar disso agora, não estamos garantindo também a aposentadoria dos mais pobres no futuro, mas isso é possível de ser feito de outra forma, diminuindo as iniquidades, acabando com alguns privilégios que ainda existem no legislativo, no judiciário. Aqui em Minas Gerais, 60% dos funcionários públicos têm aposentadoria especial. Se nós não tivermos coragem, nós servidores, discutir isso, nós não estamos contribuindo com o país. É preciso, sim, cortar na carne, é preciso colocar o dedo na ferida, mas não dessa forma quase covarde em que só os mais pobres vão pagar a conta. É a senhorinha casada, já lá no finalzinho da sua vida, o seu esposo falece, ou o contrário, o cônjuge falece, e agora vai ter só direito a uma aposentadoria. Quer dizer, vivem ali usando a sua aposentadoria para pagar os remedinhos, pagar um aluguel, de repente morre um cônjuge, cai pela metade a receita. Para que isso? Quer dizer, a questão da Previdência, ela remete muito ao que nós queremos do Estado. Nós queremos um Estado exatamente para suportar e dar decência para aqueles que mais precisam. E são esses que parece que são culpados da conta. E não é verdade. Não é verdade. Sentindo até um certo grau de dificuldade na Câmara para que a proposta passe, o governo Temer recuou no fim da última semana e admitiu alterar a proposta em pelo menos 5 pontos. Regras de transição, normas para aposentadoria rural, acúmulo de pensões, aposentadorias especiais para professores e policiais e os benefícios de prestação continuada. Isso pode melhorar em que medida a proposta? Eu acho que isso corrige algumas dessas questões que me incomodam muito e incomodam o meu partido. O relator da matéria é do meu partido, o deputado federal Otto Maia. Mas o PPS está apresentando a nível nacional, com a sua bancada, pequena bancada, mas muito envolvida com as temáticas nacionais e sempre muito contributiva, está apresentando várias emendas nesses temas. Tem que reconhecer a questão da mulher, que é diferenciada, a questão da dupla jornada, tem que reconhecer que os benefícios continuados foi um avanço civilizatório no Brasil, não podemos regredir nisso. Tem que aumentar a fiscalização, tem gente aposentada e não devia, tem que melhorar. Tudo isso são questões perenes, constantes, que nós temos que aperfeiçoar, mas não regredir no direito, né? A questão da transição, a aposentadoria é um acordo geracional, de solidariedade de gerações. Hoje, nós pagamos para garantir quem está lá, e amanhã, quem está atrás de mim, mais jovem, vai pagar para garantir a minha aposentadoria no futuro. Um acordo geracional não pode ser rompido no meio do trâmite disso. Então, as regras de transição têm que ser mais longa, mais suportiva. É preciso reformar? Mas não podemos fazer isso num solavanco, quebrando acordos geracionais, penalizando pessoas e segmentos sociais mais vulneráveis e, principalmente, perdendo o sentido de que é a nossa visão do Estado. Não é um Estado paternalista, não é uma mãezona, mas um Estado que trabalha a favor de uma equidade social, que nessas regras, do jeito que estavam,
não estavam sendo respeitadas. A verdade é essa. Com mudanças, o PPS pode vir realmente a fechar a questão com o governo, como já sinalizou o presidente Roberto Freire? O PPS é a favor da reforma, dessa e de muitas reformas. Talvez a mais importante, a mãe de todas as reformas, que é a reforma política, a gente esteja patinando nela, né? O Congresso perde cada vez mais legitimidade pela falta da reforma política. Nós somos a favor do avanço do Estado, da modernização do Estado, e a favor. Entendemos que é preciso reformar a Previdência para dar segurança para as próximas gerações. Insisto, o problema não é a atitude de reformar a Previdência. O problema é como estamos reformando. E o PPS, com essas mudanças, tenho certeza, terá mais conforto para a sua posição de ser a favor da reforma. O PPS hoje faz parte do governo, tem 2 ministros no governo Temer, mas isso não nos tira... Não há nenhum centralismo democrático mais e não nos tira o nosso poder de crítica àquilo que não concordamos. Né? E como que o senhor vê a disposição do governo Temer em estabelecer um prazo aos estados para que façam também mudanças nas suas previdências ou que passem a estar sujeitos às mesmas regras federais se não fizerem em um determinado prazo? Isso tem sido cogitado também. O governo federal, o governo Temer, assim, ele viu que a organização, os grupos de pressão do nível estadual são muito fortes e poderosos e quis tirar essa batata quente da sua mão. E nós vamos ter que discutir aqui no Estado. Na nossa comissão aqui, eu já tentei problematizar, é inevitável que nós tenhamos essa discussão. Aqui em Minas, nós temos, do total de servidores, quase 60%, acho que é 58% atingidos por regras especiais de aposentadoria. Essas não se sustentam. E mais, essas muitas vezes apontam para essa iniquidade, tratando de forma a penalizar aqueles que não estão na aposentadoria especial, criando distorções do ponto de vista contributivo, da repartição dos compromissos e dos recursos no futuro. Então, teremos aqui nos estados uma discussão difícil. E se nos omitirmos, vai valer a regra que está sendo exarada pelo nível federal. Então, nós temos que discutir aqui no estado, com brevidade, a questão da nossa previdência, servidores. É uma exigência razoável, então, na visão do senhor? Eu acho, porque nós somos uma federação. Não adianta pensarmos que vamos equilibrar as contas da Previdência Nacional e continuarmos com déficits estaduais. Os estados, a União, os municípios têm que buscar os seus equilíbrios. Uma conta pública do Estado afeta o resultado da União e vice-versa. Então, não há possibilidade de discutirmos somente de forma separada a questão da Previdência Nacional. Como membro dessa comissão extraordinária da reforma da Previdência aqui na Assembleia, quais são as metas desse colegiado, a linha de atuação que está sendo proposta? Lembrando que o colegiado já foi formalmente constituído e tem um presidente eleito, o deputado Gilberto Abramo. Deputado Gilberto Abramo, como é sempre da sua postura, uma postura de um democrata, tem dado espaço à vocalização de todas as opiniões, né? Nós teremos agora no dia 24 uma audiência, traremos aqui à Assembleia pessoas do Senado Nacional, técnico e político, pessoas que trarão visões muito balizadas dessa grande confusão dos números, opiniões que possam melhorar o nosso entendimento, a nossa performance nesse debate, para levarmos aí sim, regionalmente, em Minas Gerais, uma posição nunca uníssona da Assembleia, aqui é o espaço do debate, do contraditório, mas levar informações seguras, né? Esse debate vai acontecer agora já no dia 24, para depois nós organizarmos as audiências regionais. Eu espero que não vire um debate partidário, né? Espero que a comissão não se transforme num evento fora Temer, né? Nós queremos discutir com muita profundidade as questões previdenciárias e eu gostaria muito, como um militante da saúde, estender esse debate que está intimamente relacionado para a questão da seguridade social. A seguridade, quando é sangrada, prejudica a previdência e prejudica a saúde. E nós estamos vendo aí um grande desmonte da saúde, tanto a nível federal e principalmente estadual. Deputado Antônio Jorge, muito obrigado por participar conosco mais uma vez. Eu agradeço muito o convite e muito obrigado pelo convite. Nós conversamos com o deputado Antônio Jorge, do PPS, que é membro efetivo da Comissão Extraordinária da Assembleia, criada para debater a reforma da Previdência. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.